então para o segundo item. O doutor Marcelo já se encontra na sala. Bom dia, doutor Marcelo. Marcelo Queiroga. Então, um bom dia. É uma honra participar dessa reunião com vocês, mais uma vez, na Comissão Nacional de Residência Médica. Eu aqui estou acompanhado da minha colega de diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a professora Gláucia Moraes, que também é coordenadora da pós-graduação em Cardiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E de antemão eu já agradeço a Viviane pela oportunidade e apresentar para vocês a nossa proposta da criação de um ano adicional em cardio-oncologia. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, esse ano, já teve a feliz ventura de ter aprovado a matriz de competência em cardiologia, que estava pendente desde a nova regulamentação através do decreto-lei das especialidades, o que para mim foi um avanço muito grande. E também tivemos em 2018, 2019, aprovado a matriz de competência em ecocardiografia e em cardiointensivismo, né? De sorte que a Comissão Nacional de Residência Médica ela tem acolhido de maneira muito boa os pleitos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. De antemão, eu já agradeço. Então, eu fiz aqui uma pequena apresentação para vocês do mérito dessa proposição e vou aqui colocar. Nós reaprovamos, digamos, a duas plenárias a questão do ano adicional, né? Esse ano adicional ele já tinha sido aprovado no primeiro trabalho realizado, né? Inclusive pela doutora Rosana, a maioria dos presentes aqui, em 2018, e ele iniciou uma tramitação dentro da questão jurídica para efetuar sua publicação. Nessa tramitação, o jurídico analisou alguns itens dessa minuta de resolução e reencaminhou para a plenária da Comissão Nacional para que nós pudéssemos, né, rediscutir alguns pontos, atualizar as fundamentações, e nós realmente reapresentamos, e agora sim ela seguiu para o processo de publicação oficial. Sendo assim, nós estamos recebendo, então, da Sociedade de Especialidades as minutas, né, das matrizes de competência dos anos adicionais, para que nós também possamos, ao mesmo modelo das especialidades, das áreas de atuação, também avaliar e organizar junto com as sociedades essa minuta do ano adicional. Então, o objetivo, como eu falei, é trazer para vocês a sugestão da Sociedade Brasileira de Cardiologia para a criação de um ano adicional em cardio-oncologia, né? Então, vou passar aqui a fundamentação e dizer de antemão que o único conflito de interesse que eu tenho é ser cardiologista, mas essa é a nossa função aqui de representar a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Ontem o Conselho Federal de Medicina liberou o novo estudo da demografia médica, mostrando que nos últimos 20 anos o número de médicos dobrou no Brasil, né? Então, se analisar em profundidade o mérito, mas com mais profissionais de saúde, também com mais médicos, talvez consigamos, dentro de um cenário melhor, enfrentar os problemas de saúde pública que temos nesse grande país, como as doenças cardiovasculares, que no mundo, todos os anos, matam mais de 18 milhões de indivíduos, com a prevalência de mais de 500 milhões de pessoas com doenças cardiovasculares no mundo. No Brasil, nós temos 14 milhões de indivíduos com doenças cardiovasculares e mais de 380 mil óbitos todos os anos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia sempre se preocupou com isso. Aqui eu trago um documento histórico, ela é 1944. A preocupação à época era reumatismo e doenças do coração. Ao longo do tempo, esse cenário, embora ainda exista de doenças reumáticas, da febre reumática, houve uma melhora muito grande, expressa nesses dados do nosso trabalho sobre estatísticas de doenças cardiovasculares no Brasil. Aqui uma ata histórica de 1943, onde o Dr. Dante Pazanese, nosso primeiro presidente, mostra sua preocupação com o tabagismo e a angina do peito, né? Doenças cardiovasculares respondem por mais de 30% dos óbitos no Brasil, sendo a cardiopatia isquêmica e as doenças cerebrovasculares as duas principais causas de óbito, né? Ao longo de 1990 até 2017, nós tivemos pequenas variações, doenças cardiovasculares e câncer, embora as pessoas não saibam disso, mas elas têm fatores de risco comum, né?
a exemplo da obesidade, do sedentarismo, da pressão alta, do tabagismo, e nós precisamos unir esforços para combater esses fatores de risco, com isso de reduzir mortes por doenças do coração e por câncer. Desde a instituição do SUS, houve uma redução de óbitos por doenças cardiovasculares no Brasil, fundamental a instituição dos programas de atenção primária. Vejo aqui AVC, de 90 para cá houve uma redução de 56% no número de óbitos por AVC, e é fundamental que tenhamos recursos humanos qualificados para isso. A doença isquêmica do coração também se verificou a mesma coisa, redução de óbitos. No entanto, ainda se projeta que com a transição demográfica que estamos experimentando, que doenças cardiovasculares, na próxima década, ainda continue a pontuar como sendo as principais causas de óbitos no Brasil. O tratamento oncológico, sem dúvida, experimentou, como do tratamento das doenças cardíacas, um grande desenvolvimento, tanto na cirurgia, quanto no tratamento com radioterapia e quimioterapia, de tal sorte que essas pessoas recuperadas de câncer estão vivendo mais, e pacientes cardiopatas também têm câncer. Nós sabemos que os indivíduos recuperados de câncer, que só para citar um exemplo, câncer de mama, os recuperados de câncer de mama, a principal causa é a doença cardiovascular, e também o tratamento oncológico, notadamente a quimioterapia, ela tem impacto sobre o sistema cardiovascular através da cardiotoxicidade, né? De tal sorte que, na última década, temos uma gama de novos conhecimentos que são muito importantes para serem difundidos no meio dos cardiologistas, sobretudo dos cardiologistas, que é eles que tratam as complicações cardiológicas do tratamento oncológico, que requer das instituições formadoras de médico uma atenção especial e, como a SBC propõe, a criação de um ano adicional para o treinamento desses médicos. Porque entendemos que o médico qualificado é a melhor forma de enfrentar esse problema, né? Doenças cardiovasculares e neoplasia, elas têm comorbidades, como eu falei, a cardiotoxicidade é um fator cada vez mais importante para conhecermos. Medicamentos como antraciclinas, como agentes imunobiológicos, eles podem levar a cardiotoxicidade. A radioterapia, ela pode levar a síndromes coronarianas agudas. Pacientes que têm doença cardíaca, às vezes têm câncer e eles às vezes têm indicação cirúrgica e precisam de uma abordagem especializada. Então é por conta disso que se construiu hoje um grupo dentro da cardiologia, chamado cardio-oncologia, um ramo da cardiologia, vamos assim dizer, que tem suscitado um grande interesse. Nós temos 600 colegas filiados ao grupo de cardio-oncologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A despeito desse interesse, isso não se reflete em publicações originais nos arquivos brasileiros de cardiologia, que é uma revista que foi fundada em 1948, a professora Glaucia Moraes é uma das editoras. Então precisa se fomentar o interesse na produção científica qualificada. Também são poucas as instituições que publicam e, naturalmente, que oferecem treinamento nessa área. Isso tem chamado a atenção da diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu recentemente publiquei esse pequeno artigo de opinião na Veja Saúde, no qual eu destaco o compromisso da Sociedade Brasileira de Cardiologia de envidar esforços para consolidar essa área de atuação da medicina, que no primeiro momento seria um ano adicional ao treinamento da residência, que no nosso entendimento é a melhor forma de formar profissionais especializados, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia cuida na difusão desses conhecimentos, em parcerias com sociedades internacionais, como é o caso do American College of Cardiology. Em setembro, nós fizemos um evento com mais de 2.500 inscritos e mais de 3.500 acessos à plataforma do evento, e assistido em mais de 14 países do Brasil, que foi acompanhado quase que online pelo American College, fazendo divulgação na sua página no Twitter, né? Nós temos planejamentos para ampliar esse intercâmbio com outras sociedades internacionais, como a European Society of Cardiology, o World Heart Federation, enfim, uma série de iniciativas para difundir esse conhecimento. Recentemente, nós atualizamos a nossa diretriz, a diretriz em cardio-oncologia do Brasil é uma diretriz pioneira, é uma das primeiras diretrizes de sociedades cardiológicas do mundo, de tal maneira que isso é um orgulho para a nossa sociedade. Aqui nós traçamos os princípios básicos da cardio-oncologia, a abordagem multidisciplinar, com
outros profissionais de saúde, mas também, sobretudo, com especialistas, como oncologistas, hematologistas, cirurgiões, genética, medicina intensiva, a imagem cardíaca, que é fundamental no diagnóstico da cardiotoxicidade, né? O conhecimento melhor da cardiotoxicidade dos diversos agentes, sejam agentes biológicos, sejam agentes quimioterápicos, né? E estamos absolutamente em sintonia o que a American College of Cardiology tem feito, sobretudo no interesse, né, de prover um treinamento adequado aos médicos que se interessam pela cardio-oncologia. É mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, uma matriz de competência do treinamento em cardio-oncologia, né, onde se destacam os níveis de treinamento, nível avançado para aqueles centros formadores, aqueles centros de alto desempenho, de tal maneira que, no final, nós tenhamos tanto os centros de alto desempenho, quanto colegas qualificados para atuar na cardio-oncologia com expertise, sem prejuízo de que esse conhecimento, não tão verticalizado, ele seja ofertado para todos os cardiologistas durante o treinamento regular dos 2 anos da cardiologia. Eu vou passar rápido aqui. Hoje, a oferta desse tipo de treinamento no Brasil é absolutamente limitada, se restringe a alguns cursos de pós-graduação lato sensu. Os senhores aqui conhecem como são heterogêneos esses cursos de pós-graduação lato sensu, e sem querer discriminá-los, não julgamos a forma adequada de formar profissionais especializados da medicina. Aqui os senhores podem verificar um curso de especialização oferecido pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Aqui nós temos um único curso cadastrado no MEC, de pós-graduação lato sensu, que é justamente do Hospital Mater Dei, que é um hospital de Belo Horizonte. O Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e o ICESP, Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, é quem oferece o curso mais estruturado. Mesmo assim, é curso de pós-graduação ou estágio de complementação especializada. O residente de cardiologia, que termina a residência de cardiologia, para ele abraçar essa área de atuação, ele vai ter que custear do próprio bolso, seja através dos cursos, ou seja, nessa complementação especializada, onde ele não tem como se manter se dedicando com exclusividade a esse tipo de treinamento, né? Então, a oferta de treinamento é restrita, e é por isso que nós entendemos que já devemos ter o ano adicional em cardio-oncologia. Aqui eu já mencionei, em 2018, a Comissão Nacional de Residência Médica aprovou o ano adicional em cardiointensivismo. Isso foi muito importante, sobretudo porque se viu para acabar com uma divergência que existia entre a AMIB e a SBC, né? A AMIB e a SBC são sociedades congêneres e devem caminhar juntas, sobretudo agora nesse contexto da pandemia, onde a terapia intensiva tem sido tão importante. Então, aquela decisão tomada pela Comissão Nacional de Residência Médica foi muito importante para que houvesse uma melhor harmonia entre a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Associação de Medicina Intensiva. Na matriz de competência da cardiologia, nós temos, no 2º ano, uma menção à necessidade do estagiário dominar a prevenção e o tratamento das complicações cardiovasculares do paciente oncológico. Então, é apenas um dos itens que está na matriz de competência da cardiologia, que é feito em 2 anos, e há muitos cardiologistas que defendem que o cardiologista tivesse um treinamento de 3 anos. Eu conversei com a Viviane e a gente entende que não é o momento de se propor essas modificações, tem que se amadurecer melhor, até para buscar no futuro, quem sabe, um acesso direto, mas isso é uma temática que não é algo da nossa discussão. A matriz de competência em si, daqui os objetivos: treinamento e serviços sob supervisão médica, visa formar, habilitar médicos especialistas em cardiologia na área de cardio-oncologia, fornecendo aos mesmos competências que os capacitem a atuar nos diferentes níveis de complexidade. O profissional médico será capacitado a identificar, prevenir, diagnosticar, tratar pacientes com câncer de forma holística sobre as doenças cardiovasculares que estejam presentes ou que poderão resultar das terapias oncológicas. O ensino segue os princípios de abordagem integral do indivíduo, visando formar profissionais para o que ofereçam assistência médica de excelência aos pacientes oncológicos que sofrem com doenças cardiovasculares. O objetivo específico
fornecer ferramentas teóricas e práticas para os médicos especialistas que os tornem capazes de compreender as particularidades e nuances dos pacientes com câncer e doenças cardiovasculares, ou sob o risco de desenvolvê-las, de modo a gerar no médico discernimento crítico que lhes permita uma visão ampla da complexidade da interação das doenças, capacitar o médico a ser capaz de adquirir o conhecimento científico sobre o tema, promovendo discussões críticas sobre a literatura médica vigente, abordando temas que incorporem a fisiopatologia clínica de cada doença, bem como aspectos básicos de farmacologia que os tornem capazes de reconhecer potenciais efeitos deletérios das terapias oncológicas, capacitar o médico especialista em pesquisa clínica, de modo a aprimorar a formação acadêmica dos residentes e garantir seu compromisso com a educação continuada. As competências e habilidades a serem desenvolvidas: atenção ao paciente, fornecer ao paciente uma assistência qualificada, voltada ao entendimento integral deste, com ênfase a uma abordagem humanística individualizada. A educação médica, aquisição e geração de conhecimento médico-científico e sua incorporação à assistência ao paciente. Atuação prática, desenvolvimento de boas práticas médicas, pautadas nas comunicações respeitosas e efetiva ao paciente, aquisição de conhecimento médico a partir do contato com o paciente. Relação interpessoal e multidisciplinar, interação com as outras especialidades envolvidas na assistência ao paciente com neoplasia, priorizando uniformização na linguagem, conduta e o cuidado integral e harmonização ao paciente. Ética médica, atuação médica regida de acordo com o Código de Ética Médica, respeitando as diversidades sociais e culturais da sociedade. As estratégias de aprendizado, a duração do treinamento seria de 12 meses, 60 horas semanais. Locais do treinamento prático, as unidades de internação, unidades ambulatoriais para o seguimento longitudinal de pacientes, unidade de atendimento crítico, unidade de emergência e terapia intensiva, laboratório e diagnóstico por imagem. Premissas das atividades teóricas: capacitação teórica conduzida por médicos oncologistas e hematologistas sobre princípios básicos do tratamento oncológico, atividades teóricas contínuas com a reunião semanais nas quais o médico, sob supervisão, faça aulas, seminários e discussão de artigos sobre cardio-oncologia, treinamento em técnicas básicas de pesquisa, noções de metodologia, estatística, construção de bancos de dados, propiciando ao médico ferramentas para o desenvolvimento de pensamento crítico reflexivo. Competências ao término do treinamento: dominar os princípios básicos da cardio-oncologia, com enfoque nos mecanismos fisiopatológicos de interação entre o sistema cardiovascular e as neoplasias e seus diversos tratamentos. Ter conhecimento sobre os preceitos básicos da oncologia clínica, oncohematologia, radioterapia, cirurgia oncológica e emergências oncológicas. Ter capacidade de tratar e acompanhar adequadamente um paciente com cardiopatia e que receba o diagnóstico de câncer, ou seja, um sobrevivente de câncer. Dominar as medidas de controle e prevenção dos fatores de risco cardiovasculares, com tratamento baseado nas metas determinadas pelas diretrizes vigentes. Dominar como planejar, conduzir e executar um plano de monitoramento cardiológico envolvendo a avaliação antes, durante e após o tratamento oncológico. Dominar as terapias antineoplásicas com potencial para toxicidade ao sistema cardiovascular, destacando as antraciclinas, drogas anti-HER2, inibidores de tirosina quinase, antimetabólitos, agentes alquilantes, taxanos, platinas, terapias de deprivação androgênica, terapias antiestrogênicas, imunoterapia, radioterapia e inibidores de proteasoma. Dominar o conhecimento dos mecanismos de lesão ao sistema cardiovascular, fisiopatologia, manifestações clínicas, métodos de diagnóstico de cada terapia oncológica com potencial cardiotóxico. Dominar as definições de critérios clínicos de cardiotoxicidade, sua aplicabilidade nos diversos cenários clínicos. Está apto a reconhecer os diagnósticos diferenciais da cardiotoxicidade relacionada ao tratamento oncológico. Dominar o conhecimento sobre os fatores de risco relacionados ao desenvolvimento de cardiotoxicidade. Estabelecer medidas de prevenção primordiais, primárias e secundárias. Atuar ativamente na prevenção e promoção da saúde cardiovascular, com foco na saúde da família. Elaborar e conduzir os protocolos adequados de seguimento dos pacientes sobreviventes
de neoplasia, com enfoque do diagnóstico precoce da injúria do sistema cardiovascular, reconhecendo os principais fatores de risco presentes nessa população. Dominar os fundamentos e as principais complicações do transplante de células-tronco hematopoéticas, bem como a fisiopatologia do dano cardiovascular associado ao procedimento. Está apto a fazer o diagnóstico, manejo e seguimento das complicações cardiovasculares peritransplante de células-troncos hematopoéticas, dominar a indicação dos métodos diagnósticos e saber interpretar os achados do eletrocardiograma, do Holter, do teste ergométrico de cardiopulmonar, da medicina nuclear, do ecocardiograma transtorácico, 2D e 2D técnicas de deformação por espectro trading, ressonância magnética cardíaca, angiotomografia das artérias coronárias, angiotomografia de vasos, de grandes vasos, coronariografia e estudo eletrofisiológico invasivo. Dominar o atendimento de pacientes com arritmias cardíacas, incluindo a avaliação de fatores predisponentes como fármacos que causam alteração do ritmo e relacionados ao prolongamento do QTC. Dominar o atendimento dos pacientes com hipertensão primária e secundária, reconhecendo as particularidades dos pacientes com câncer que possam estar contribuindo ou agravamento desta condição. Dominar o atendimento dos pacientes com câncer que cursem com síndromes coronarianas agudas, com capacidade de definir formas de estratificação e intervenções terapêuticas, de acordo com o prognóstico oncológico e presença de contraindicações. Dominar a fisiopatologia dos eventos tromboembólicos no paciente oncológico, bem como as particularidades na anticoagulação profilática ou terapêutica durante a fase ativa da doença oncológica e durante o seguimento. Dominar as peculiaridades da anticoagulação de pacientes com fibrilação atrial e câncer, riscos, segmento de interação medicamentosa com antineoplásicos, manejo para procedimentos invasivos, manejo das complicações. Dominar os princípios da radioterapia, da fisiopatologia do dano cardiovascular mediado pela radiação. Dominar o diagnóstico, manejo e segmento do dano cardiovascular associado à radioterapia. Atuar no atendimento às urgências e emergências oncológicas e compreender sua interação com o sistema cardiovascular. Dominar o manejo e a terapia das condições cardiológicas associadas às urgências e emergências oncológicas. Conhecer as bases fisiopatológicas do desenvolvimento e progressão dos tumores neuroendócrinos, bem como do envolvimento cardíaco que caracteriza a cardiopatia carcinoide e estabelecer o manejo adequado desta cardiopatia. Dominar o atendimento de pacientes com amiloidose cardíaca, estabelecendo o fluxo para o diagnóstico adequado e intervenções terapêuticas necessárias em conjunto com as demais especialidades envolvidas. Dominar o atendimento de pacientes com massas cardíacas, sendo capaz de fazer diagnóstico diferencial e conduzir o paciente e a terapêutica adequada. Dominar o atendimento de pacientes com tumores cardíacos primários e secundários, sendo capaz de identificar os principais tipos, métodos de diagnósticos indicados e tratamento adequado. Dominar o atendimento dos pacientes no perioperatório, fazer estratificação correta do risco cardiovascular, implementação de estratégias de prevenção, fornecer o direcionamento para o manejo intraoperatório, baseado em métodos e atuar nos cuidados pós-operatórios, fazendo adequações terapêuticas e manejo de complicações cardiovasculares. Dominar as indicações de transplante cardíaco no paciente oncológico, dominar o atendimento dos pacientes com doença vascular relacionada à terapia oncológica, dominar a farmacologia cardiovascular, inclusive indicação, contraindicação, interação, efeitos adversos, toxicidade dos medicamentos cardiovasculares, individualização do tratamento farmacológico, considerando idade, comorbidades, perfil, dominar o suporte para os pacientes e familiares no caso de medicina paliativa e da terminalidade da vida, compreender os princípios gerais da pesquisa clínica, metodologia científica e pesquisa bibliográfica, dominar as principais ferramentas para interpretar, discutir e formular análise crítica de artigos científicos, dominar técnicas de apresentação de artigos e de casos clínicos embasados por raciocínio crítico, ter conhecimento sobre biologia molecular e genética em cardio-oncologia, desenvolver habilidade em telemedicina para o atendimento do paciente com câncer, com ênfase na monitorização de sinais e sintomas e controle de fatores de risco. Atuar na reabilitação física, com conhecimento na prescrição de atividade física, controle de fatores de risco cardiovascular e adjuvância no tratamento oncológico. Né? Por fim, para tornar essa apresentação mais amena, eu convido vocês a consultar esse editorial, no qual eu e a professora Gláucia escrevemos a história da cardiologia brasileira associada às artes. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado, doutor Marcelo. Nossa, que interessante